Neste momento para a mensagem e, assim como fizemos a semana passada, a irmã Teresa gostou e sugeriu que fizéssemos novamente, porque é o livro de Deuteronômio, né? Então é um livro livro de Deuteronômio é um livro, claro que todos os livros bíblicos são especiais, mas como o livro de Deuteronômio é um livro que tem uma especificidade muito grande, e a gente vai ver o porquê, então nós vamos fazer esta mensagem, né, mensagem dueto, então, neste momento. Então, vou passar para a irmã Teresa, que vai estar lendo o texto bíblico, vai orar ao Senhor e vai dar uma explanação primeira, depois eu vou voltar aqui também, e aí a gente vai, como fizemos na semana passada. Sim. Amém? Amém. Amém, meus irmãos. Vamos orar então. O pastor já orou, mas não custa nada, né? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão na Tua Palavra, por esse momento onde vamos poder realmente, Deus, compreender, Deus, de forma mais alargada, de forma mais também, Senhor, profunda e edificante, relevante, Senhor, a Tua Palavra. E que realmente, Deus, a palavra que for aqui hoje ministrada tenha relevância para as nossas vidas, porque isso é muito importante. A palavra de Deus, ela precisa ser relevante para nós. Ela precisa estar realmente aquecendo o nosso coração num momento tão difícil como esse que passamos. Então, Deus, que Tu possas, Senhor, ter total liberdade nesta noite, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade neste lugar para ministrar as nossas vidas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos. Então, como vocês estão vendo, né? Nosso tema de hoje é o livro de Deuteronômio. Cada domingo a gente trabalha um livro bíblico, e o livro bíblico dessa noite é o livro de Deuteronômio. E ao invés de nós pensarmos no Deuteronômio como um livro importante para Moisés e para o povo de Israel, tão simplesmente, não é? Porque foi o último livro ali do Pentateuco, né? Onde Moisés faz toda uma reflexão sobre como é que foi a caminhada, a peregrinação pelo deserto. Nós vamos fazer uma ponte, ou como eu digo, uma intertextualidade com o Novo Testamento. E vamos ver, então, o livro de Deuteronômio como o livro preferido de Jesus. É uma coisa interessante, né? Pouca gente percebe isso lendo o Novo Testamento. Como Jesus, ele trata, como Jesus, ele utiliza o livro de Deuteronômio em momentos decisivos do seu ministério, né? O percurso que nós faremos é esse daqui, olha. Nós vamos olhar um pouquinho o posicionamento canônico do livro, ou seja, aonde o livro se posiciona na Bíblia. Depois passaremos a conversar um pouquinho sobre o nome, o autor e o local, a divisão do livro, a importância do livro, qual é a importância desse livro para o Antigo e para o Novo, e o Deuteronômio ontem e o Deuteronômio hoje. Muito importante para ontem, para o povo de Israel. Mas para a gente, hoje, ainda continua sendo. Então, vamos trabalhar isso, né? Posicionamento canônico. Eu não posso sair do tapete. No domingo passado, eu fiquei aqui. Lembra que eu fiquei aqui falando? Depois, quando eu fui ver, aí o pastor falou assim, você não pode sair do tapete. Eu falei, tá. O professor não tem isso, né, gente? Vai falando, né? Se importa lá com o tapete, mas hoje eu tenho que me comportar. Então, olhem lá, posicionamento canônico. Nós temos o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. E nós temos o último livro, o Deuteronômio. E o Deuteronômio, como vocês estão vendo aqui, ao mesmo tempo que ele encerra o Pentateuco, ele vai abrir o que a Bíblia hebraica chama dos profetas anteriores, né? O cânon da Bíblia de Jesus era um pouquinho diferente do nosso. O cânon da Bíblia de Jesus, ele não tinha, por exemplo, após o livro de Juízes, o livro de Ruth, né? Para os judeus, o livro de Ruth está lá na última parte do cânon. Ele faz parte de um outro Pentateuco, que a gente chama do Miguelote, o Pentateuco das festas. E ele é lido, então, na época da colheita, né? O livro de Ruth. E é isso mesmo, o livro de Ruth é um livro de colheita, né? E, então, o livro de Deuteronômio, ele a gente percebe que ele é um livro, e como está aqui em vermelho, né, que ele faz uma ponte, né,
como eu tenho falado aqui nos nossos cursos. Ele faz uma ponte entre o Pentateuco, sendo o epílogo do Pentateuco, mas ele também faz uma ponte sendo o quê? Um prólogo da obra histórica deuteronomista, ou dos 4 livros dos profetas anteriores, né? Josué, Juízes, Samuel e Reis. E a gente que é crente fica assim perguntando, né? Profetas? Josué, Juízes, Samuel e Reis, desde quando você é profeta, né? Porque na nossa cabeça, profeta é quem? É quem vai predizer alguma coisa, quem vai falar alguma coisa do futuro, né? Porque Paulo nos ensina isso, né? Que a profecia é um dom da igreja para a edificação dos santos, e às vezes até prevendo as coisas, né? Hoje, então, né? É uma profetada para lá, para cá, né? Mas então, gente, quando a gente começa a olhar um pouquinho para o Antigo Testamento e olhar um pouquinho para o texto hebraico do Antigo Testamento, a gente percebe que o profeta, uma das palavras para ele era Nabi. E Nabi é uma palavra, obviamente, hebraica, mas ela é uma palavra que tem cognatos, né, semelhanças com outras línguas ali dos vizinhos de Israel. E uma das línguas, o acádio, o Nabi se torna um Nabu. E tanto Nabi quanto Nabu significam anunciador. Então o profeta, ele é o quê? Para a cultura do Antigo Testamento. Ele é um anunciador. Ele é aquele que anuncia algo. Olha que coisa interessante. Se a gente parar para olhar para esses livros aqui, Josué, Juízes, Samuel e Reis, eles não são anúncios? O que o Josué é? É um anúncio da conquista da terra. É a conquista efetivamente, mas está sempre anunciando que Deus está cumprindo a promessa dada a Abraão, Isaque e Jacó, de que a terra está aí. Juízes, se vocês se manterem fiéis, vão conquistar, né, a terra toda e vão conseguir viver em paz nela. Mas se vocês começarem a adorar outros deuses, os deuses da terra, que foi o que eles fizeram, e vão sofrer amargamente, né? Então, veja, esses livros, eles anunciam. Eles são livros de anúncio de que a promessa de Deus está sendo cumprida, de que a lei de Deus precisa ser respeitada, de que as coisas de Deus estão acontecendo. Então, é nessa perspectiva que esses livros aqui, Josué, Juízes, Samuel e Reis, são profetas. São profetas que anunciam coisas que aconteceram antes do exílio babilônico, né? Porque o livro de 2 Reis termina exatamente com o povo que indo para o exílio, né? Então esses livros são livros que anunciam, tá? Por isso profetas, tá? Então, em termos de posicionamento canônico, este nosso livro que vamos conversar nesta noite, o livro de Deuteronômio, ele é um livro que faz uma ponte. Um epílogo da Torá, do Pentateuco, mais um prólogo para um outro livro, tá? Para um outro bloco de livros. E é muito interessante, se vocês repararem, o judeu gosta muito de simetria. E se a gente reparar, eu tenho 4 livros, o livro de Deuteronômio, e eu tenho mais 4 livros, né? Isso não é à toa, né? Muito bem. Nome, autor e local. Para nós, o livro de Deuteronômio, que é uma palavra de origem grega, né? Vem do grego em primeiro momento, Deutero segundo, nomos, lei, então Deuteronômio, segundo a lei, né? Foi escrito por Moisés nas planícies de Moabe e contém 3 sermões ditos por esse líder 40 dias antes de morrer, e o povo com Josué entrar na terra prometida. E aqui tem uma fotinho das planícies de Moabe, né? Não dá muito para ver direito, mas é meio verde, meio amarelinho. E é muito interessante esse livro de Deuteronômio, porque na nossa tradição cristã, ele tem esse nome, Deuteronômio. Mas no hebraico, na Bíblia hebraica, o nome deste livro não é Deuteronômio. O nome deste livro é Devarim, que quer dizer palavras. Por que palavras? Porque são as palavras que Moisés falou, né? Se a gente entra no livro de Deuteronômio, capítulo 1, verso 1. Opa, peraí, gente. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar o hebraico aqui.
E ampliar a letra, né? Senão vocês vão sofrer, né? E eu também, né? Opa, melhorou? Ou ainda precisa aumentar mais? O que vocês acham? Ampliar um pouquinho? Não, eu sei, é só porque eu preciso mudar de livro para ele poder pegar o... pegar aqui a configuração. Melhorou? Melhor? Então, olha lá, gente. Diz assim o nosso texto, né? Estas são as palavras que Moisés falou. É por isso que o livro de Deuteronômio, então, para os judeus, ele não é a segunda lei. Eles são as palavras. É um conjunto, é uma rememoração de coisas que o nosso amigo Moisés, ele vai fazer. E nessa feitura dele, ele, então, vai falar, né? Muito bem. Dito isso, estou em números agora, né? Porque eu preciso checar, mas... Opa, não. Então, nome, data e local é isso. O povo parado, planícies de Moabe, Deuteronômio, segunda lei, divisão do livro. Isso é o que é muito importante, né? O livro, ele pode ser dividido de forma muito clássica em 3 partes. 3 discursos que o Moisés faz. Então, o primeiro discurso, do capítulo 1 até o capítulo 4, verso 43, e aí aqui já são 4 capítulos, basicamente. Nós temos o terceiro discurso, que, como vocês estão vendo, é o grosso do livro, é a parte maior do livro, do capítulo 4, 44, até o 26, capítulo 19. E o terceiro discurso, já descontinuando, já indo para o decréscimo do livro, capítulo 27 até o capítulo 34. O que é muito importante aqui é efetivamente o segundo discurso, né? Porque ele é a parte central do livro. E é nele que realmente Jesus vai fazer o maior uso na sua fala, na sua prédica, durante o seu ministério. Tá? Mas essa divisão aqui, ela é um pouco estratégica. Ela não foi feita assim à toa, não. Dê uma olhada. O primeiro discurso, neste primeiro discurso, a gente vê o Moisés fazendo uma recordação. Então, a palavra de ordem é recorda. Recorda do Deus que fez, recorda do que Deus fez por Israel, do Egito até Moabe. E é muita recordação, né, gente? É livramento, né? Andando no deserto é o povo reclamando por água e Deus dava água, reclamando por pão e Deus dava o maná, reclamando por carne e Deus dava codornize, reclamando que o povo da terra era grande e Deus ia, né? Era Deus ali, meio que até aplacando, né, as insurreições que o povo vai ter no livro de Números. Então, a gente percebe que nesse primeiro discurso aqui, essa palavra de recorda, é tipo assim, rememora os milagres que Deus fez. Rememora. E, às vezes, quando a gente está no momento de, né, virar o ciclo da nossa vida, a gente precisa recordar das coisas do Senhor. E esse povo precisava, porque essa geração que estava ali com Moisés nas planícies de Moabe, essa geração, ela não vivenciou, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. Essa geração, essa segunda geração, ela não viu as pragas do Egito. Mas ela tinha memória, porque os seus antepassados falavam as memórias e tinham as coisas que eles mesmos vivenciaram. Então, para essa geração, a palavra recorda é fundamental. Tá? Segundo discurso, o que a gente, né, vai se apropriar para conversar hoje. Obedecer é a palavra de ordem. Obedece às leis que Deus deu a Israel no deserto. Você quer ter sucesso na terra? Você quer viver em paz na terra? Obedece o que Deus mandou. E isso é para a gente hoje, né? A gente quer viver bem? Quer passar bem pela pandemia? Quer viver os nossos desafios de forma bem-sucedida? Obedece o que Deus está falando. Não tem outra. Não tem erro. Se a gente, com um coração sincero, entende a palavra e obedece a Deus, a gente prospera, né? O povo de Israel, no livro de Juízes, ele errava. Ele vivia oprimido pelos seus inimigos. Por quê? Porque ele não cumpria com o que Deus mandou, né?
Então, a palavra de ordem é obedece às leis que Deus deu a Israel no deserto. Por fim, cuida. Né? Então, veja a ordem dos verbos. Né? Eu recordo a experiência, eu obedeço a lei e agora eu cuido, né? Para receber todas as bênçãos que Deus preparou. Quando eu recordo as experiências que eu já vivi com Deus, quando eu cuido de fazer o que a lei manda, né? Eu obedeço o que a lei manda, eu cuido para receber as bênçãos. É muito bonito isso, né? Essa percepção. Isso não é uma divisão nossa, cristã, uma divisão tipicamente judaica, mas é muito bonita essa percepção que eles têm, né? É uma percepção realmente muito distinta da nossa, né? Mas que nos serve hoje plenamente. Importância do livro, né? O livro de Deuteronômio foi um livro muito importante para Israel, pois foi inspiração para duas grandes reformas religiosas na época do Antigo Testamento. A primeira, a reforma de Ezequias, e a segunda, a reforma de Josias. E essas reformas, elas foram fundamentais para a religião do Antigo Israel, principalmente do reino de Judá. A reforma de Ezequias, que está lá em 2 Reis, capítulo 14, a gente até consegue ler um pouco, porque ela é uma reforma curta, narrada de forma curta. Mas a reforma de Josias seria muito difícil, porque ela é ampla. Mas vejam que coisa interessante, né? O que vai dizer o nosso texto. Ora, sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. O nome da sua mãe era Abi, filha de Zacarias. E aí a reforma. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Tirou os altos, que eram altares, né, a deuses estranhos, vamos dizer assim. Quebrou as colunas, aqui quebrou a Axera, quebrou, né, a deusa que era adorada na antiguidade. Deitou abaixo a Axera e despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera. Portanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e chamou-lhe Nerustã. Então vejam, a reforma religiosa de Ezequias, apesar de narrada, né, de forma muito curtinha, ela é uma reforma que fazia o quê? Uma limpeza religiosa, né? Focava na adoração ao único Deus, ao Deus de Israel. Não tinha mais o Deus que era adorado nos altos, não tinha mais a Axera, que era a esposa do Baal, que era adorada no alto, e nem tinha mais o Nerustã, que era da época de Moisés. Né? Números 21, eu acho. Então vejam, a reforma de Ezequias é uma reforma curta, mas é uma reforma de limpeza. A reforma de Josias, que é narrada lá no capítulo grande, né, capítulo 22, 8 a 24, 25, também é uma reforma religiosa. Só que entre Ezequias e Josias, o que aconteceu? Houve uma depravação maior ainda. Após a morte de Ezequias, o povo se depravou religiosamente muito maior. É por isso que a reforma religiosa de Josias é gigante. E qual foi o papel desse livro? Seguinte, este livro, o livro de Deuteronômio, principalmente a parte mais antiga, do capítulo 12 até o capítulo 24, ela foi a base da reforma do Ezequias. Quando os sábios da corte do Ezequias leram para ele esse livro, ele ficou muito impactado. E aí, então, faz essa reforma que nós lemos, de limpeza. Porque nessa parte do livro fala que só se deve adorar a Deus. Shema Israel, né? Vai dizer o capítulo 6. Yahvé Errad, o Senhor é o único Deus em Israel. Né? Muito bem, a reforma de Ezequias foi feita, e o Ezequias, com tamanho zelo, o que ele faz? Ele pega esse livro e ele esconde na parede do templo. Vocês já ouviram falar dos manuscritos do Mar Morto? Os manuscritos do Mar Morto foram descobertos dentro de uma caverna, né? Por quê? Porque antigamente você protegia os livros não nas bibliotecas, mas guardando-os no fundo de cavernas, no fundo de parede, numa parede falsa. E o Ezequias pega esse livro da lei e ele guarda na parede.
do templo de Jerusalém. Na época de Josias, o templo estava caído, ele resolve fazer uma reforma no templo, e quando ele vai fazer a reforma, os pedreiros acham o livro. E aí falam com o sacerdote: olha, a gente achou um livro. E aí o sacerdote: é mesmo? E aí chama o escrivão. E o escrivão lê, porque naquela época poucas pessoas sabiam ler, né? Os sacerdotes não sabiam ler, os reis muito menos, né? E aí chama o escrivão, e o escrivão vai lá e lê o livro. E ele fala: meu Deus, a gente está fazendo tudo errado. Vamos levar para o rei. Vamos levar para o rei. O rei tem que saber desse livro. E aí leva para o rei Josias. E quando o rei ouve aquilo, fala: meu Deus, e agora? Leva para a profetisa Hulda. E aí, para nós mulheres, isso é, poxa vida, uma grata surpresa, né? Porque o profeta da corte de Jeremias e de Josias era Jeremias. Mas o Josias, não manda levar para Jeremias, manda levar para essa profetisa, para a profetisa Hulda. E a profetisa Hulda lê o texto. E ela fala: é a palavra de Deus. Tem que ser feito como está mandando aqui. E aí o Josias, muito contristado, ele vai e faz a reforma religiosa. E tira todos os ídolos, queima os objetos culticos aos outros deuses e faz com que aquele culto se torne um culto a um Deus único, ao único Deus de Israel. Então, o livro de Deuteronômio, ele tem essa função de fazer uma revolução, né? Porque o que aconteceu foi uma revolução, foi uma santa revolta, pois é o que o livro de Deuteronômio faz. Foi essa a importância dele na época dos reis de Israel, né? Então, o livro de Deuteronômio, assim como na época dos reis, era também um dos livros favoritos de Jesus e dos escritores do Novo Testamento, sendo citado mais de 190 vezes. Olha só, hein? Mais de 190 vezes os escritores do Novo Testamento como um todo citaram o livro de Deuteronômio, né? E mais, através dele foi anunciada a terceira e definitiva reforma, a reforma da Nova Aliança, né? Uma reforma que depois o Jeremias vai recordar, lá no livrinho da Consolação, em Jeremias 31 ao 34, mas a Nova Aliança no sangue do Senhor, ela também vai estar aqui, de certa forma, retratando um pouco deste nosso livro de Deuteronômio, né? E aqui entramos, então, no nosso último ponto de reflexão, né? Deuteronômio ontem e hoje. Então, agora a gente vai conhecer algumas passagens, né, deste livrinho do Deuteronômio, que fez muito sentido para Israel ontem, mas que tem que continuar fazendo sentido para nós hoje, já que foi utilizado por Jesus, né? Então, Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 até o verso 5. Esse é o credo mais antigo de Israel, é o credo mais bonito, né? O credo que todo serviço sinagogal abre recitando, né? E ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Isso é lindo, né? Ouve, Israel. Mas é um ouvir com inteligência e com a disposição para obedecer. Esse é o shema. Esse verbo shema, né, que é falado aqui, Shema Israel, Yahvé Errad, né, Yahvé Eloheinu, Yahvé Errad. Esse shema, esse verbo, que é utilizado, por exemplo, pelo profeta Miqueias, e que vai pontuar 3 vezes as suas profecias, né? Este verbo é essa ouvir com atenção. Sabe quando fala para a criança, ouve aqui que eu estou te falando? É isso aí. Ouve para obedecer, né? Não é ouve para entrar por um ouvido e não sair pelo outro, porque o som não propaga no vácuo. Não. É ouvir e obedecer. Ouve e obedece. Pois é esse shema. Ouça, né?
O Senhor nosso Deus é Errade, é um, é único, é indivisível, não tem outro. Podem até existir outros deuses. Você pode até falar, não, mas olha, faz milagre. Pode até fazer milagre, mas não quer dizer que seja Deus, né? E aí ele vai dizer, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. De todo o teu coração, de todo o teu leve. E o coração na antiguidade era o quê? Ele era o centro das decisões e dos pensamentos. Hoje, para a gente, né, moderno, cheio das modernidades, a gente acha que as nossas decisões estão aqui, estão na nossa mente, os nossos pensamentos, mas os antigos entendiam que os pensamentos e as decisões estavam no coração. Por isso Jesus dá tanta ênfase ao coração. Ele diz, olha, você quer duvidar? Duvida, mas não deixa que desça, não deixa que vá para o coração, né? Porque se vai atingir as tuas decisões. Então, amar a Deus no teu coração, no centro do teu pensamento, não é algo irracional. É algo que você pensa, que você reflete, que você entende profundamente e que você decide seguir, né? Com toda a tua alma, com todo o teu nefesh, com todo o teu sopro de vida. Quando Deus ele faz o homem, lá em Gênesis 2, ele modela o homem com o barro e ele sopra nele, vai dizer o texto, o nefesh hayah, o sopro da vida. Pois é com esse nefesh, com esse sopro, que Deus quer que você o ame. Com toda a tua alma, é com todo o teu nefesh. É com aquele sopro. Você entende que foi Deus que te deu. Você está vivo porque Deus te deu o sopro da vida. Então é com esse nefesh, né? E com todas as tuas forças. Com toda a força que você tem no teu corpo, né? Quando você está aqui, em pé, pleno, com atenção plena nas coisas de Deus, é com essa força, com esse foco, que Deus quer que você o ame, né? Muito bem. Jesus vai usar esse texto, né? E a gente vai ter essa passagem, aqui a passagem de Marcos, mas é uma passagem tão importante que ele vai aparecer nos sinóticos. Esse episódio de Jesus, né? E aí Jesus, então, diz o texto de Marcos 12, 29 a 31, e Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, e aí ele usa o Deuteronômio, olha, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E aí Jesus complementa, né? E o segundo é semelhante a este. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que estes. E não é mesmo, né? Porque se eu amo a Deus, eu amo o outro, né? Né? Sim. O pastor quer falar? Amém. A gente vê a importância de Deuteronômio e a gente vai ver realmente a importância, como a irmã Teresa explicou aqui, né, tem grande importância para o povo de Deus na antiguidade, e na época de Jesus, sim, claro, mas Jesus vem ressignificando e quando ele coloca aqui, e o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo, na verdade ele faz uma conjugação, digamos assim, da lei, né? Porque ele pega lá em Levítico, lá em Levítico 19, que vai dizer o seguinte, né? Ele era como, por exemplo, ele coloca, então, Deuteronômio, o que ele está dizendo é Deuteronômio combinado com Levítico tal, né? Na verdade, lá eles não tinham a numeração, né? Mas com o livro de Levítico, então, que é Levítico 19, 18, que diz, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então, lá no Levítico, Deus coloca essa condição do amor ao próximo, então, amor aos próprios irmãos. Você espelhou lá? Você colocou?
Então, não te vingarás nem guardará ira contra os filhos do teu povo. Quem são os filhos do seu povo? Então, são os irmãos. Né? Os judeus se consideram irmãos. Né? E isso é muito interessante, porque apesar de, então, Jesus ter feito essa combinação, né, nós vamos ver que há algumas coisas que diferem de Jesus. No próprio texto bíblico, no próprio ensino de Jesus, seja no Sermão da Montanha e também neste texto, porque o que acontece? Quando Jesus está falando nesse texto, então tem um doutor da lei, como haviam os fariseus na época de Jesus, que conheciam a lei, mas haviam os chamados doutores da lei, aqueles que também conheciam as minúcias, digamos assim, da lei, e a lei de Deus, né? O Pentateuco, enfim, os profetas e tudo mais. Então eles conheciam, e aí, então ele chega, após ele ter ouvido Jesus dizer essas palavras, a gente pode voltar lá, 19, né? Hã? Levítico 19? Não. Aí vamos lá para Marcos, né? Isso. Só que é a continuação do texto, né? Então ele vai dizer o seguinte, eu vou colocar aqui. Eu boto aqui. Então põe aí. Marcos 12. Marcos 12, verso 33. Né? Ou continuação lá, a continuação. Então, aqui. Isso. E amá-lo de todo o coração, Isso. de todo o entendimento. Ao que disse o escriba, né, que é o doutor da lei. Muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é um, que Deus é um, e fora dele não há outro. E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais que todos mais do que todos, ou é mais importante, né, do que todos os holocaustos e sacrifícios, de que todas as ofertas e sacrifícios. E ele então faz essa afirmação. Esse doutor da lei, ele tem um entendimento, ele tem uma interpretação daquilo que Jesus está dizendo. Isso que é muito legal. E aí Jesus, ele responde para ele, né, e vendo que havia respondido sabiamente, né, com sabedoria, e aqui na minha versão visto que ele tinha respondido sabiamente isso, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. E daí por diante, ninguém mais ousava interrogá-lo. Então Jesus vai dizer para aquele escriba, que olha, você não está longe do reino de Deus. O que significa isso? O que vem a significar isso? É justamente aquilo que Jesus havia ensinado, e a gente vai ver, eu vou colocar aqui depois, Jesus já havia ensinado no Sermão da Montanha, lá no começo de Mateus 7, né, e Marcos também, onde Jesus havia ensinado a importância do ser humano. E aqui ele coloca que, e isso é um entendimento, e esse escriba, esse doutor da lei, ele capta isso de Jesus, que a valorização da pessoa, a valorização do ser humano. Nós lemos lá em Levítico, né? Jesus faz essa combinação de Deuteronômio, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento. E semelhantemente a este, né? Então combinado com, né? Parece até jurista, né? Combinado com o artigo, combinado com Levítico, que diz que você deve amar ao próximo como a si mesmo. Só que lá em Levítico está dizendo assim, para amar os do povo. Não é isso? Não foi? Então, os irmãos. E aí, se eu amar o irmão, eu excluo todo o restante. Mas não é isso que Jesus ensina. E aquele escriba, ele captou a mensagem de Jesus. Quando ele coloca isso, a importância do ser humano. Não sabemos aqui se ele vai dizer a importância do ser humano somente daqueles que são irmãos ou não. Mas o que a gente precisa entender, então, é quando Jesus, então, ele também vai dizer sobre este texto, né, um outro paralelo. Então, em Marcos, vemos Jesus colocando isso e colocando a importância do ser humano. E aí, em Mateus, lá em Mateus 22, eu fiz alguma coisa aqui?
Vamos ver. Isso, Mateus 22, 40, Jesus vai dizer o seguinte, ainda nestes 2 mandamentos que ele junta, Deuteronômio e Levítico, ele vai dizer que destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Qual é o mandamento, então? Do que depende a lei e os profetas destes 2 mandamentos? Do amor. Jesus vem dizendo que a lei que ele traz é a lei do amor de Deus. O amor para com Deus, o amor de Deus, ele mesmo vai dizer, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Tem a vida eterna. Então ele vem trazendo uma concepção do amor, e isso é captado por aquele escriba. Ou seja, não são as minhas ofertas ou os meus sacrifícios, ou tudo que eu faço para Deus, digamos assim, mas se eu amar a Deus de todo o meu coração e amar ao próximo, né? E aí que vem um detalhe, a gente vai elucidar esse detalhe, amar ao próximo como a mim mesmo, então eu vou estar cumprindo toda a lei e os profetas, porque Jesus diz aqui em Mateus, e isso depende, né? Dependem toda a lei e os profetas, ou seja, Deus é o Deus de amor, que traz a sua lei, e é uma lei de amor. Há questões lá, mas a base dela é do amor de Deus, amém? Deus cria o homem, imagem e semelhança com amor, Deus cria todas as coisas com amor, então na base da lei de Deus está o amor, amém? Sabemos que Deus é justiça, mas Deus, Jesus vem com amor. Enquanto o discurso, eu costumo dizer isso, enquanto o discurso de João, que era foi enviado para abrir o caminho, né, a voz do que clama no deserto e prepara o caminho, prepara as veredas, né, ele aplana os caminhos para Jesus, ele vinha dizendo, eis que o machado está à raiz das árvores, né? E aí Jesus vem pregando o amor de Deus, e aí João lá no cárcere, né, na prisão, lá de Herodes, ele vai dizer, vem cá, não estou entendendo muito isso aí. Vai lá, para os discípulos dele, né, começaram a acompanhar Jesus. O que está acontecendo? Aí Jesus fala, não, estou cumprindo a palavra. Diz para ele que os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, ou seja, estou cumprindo a lei do amor de Deus, operando, né, as maravilhas de Deus, e está sendo anunciado o reino de Deus. Por isso ele vai dizer para esse escriba, você não está longe do reino de Deus. Quando passamos a entender essa ótica e a lógica de Deus, que não está nas coisas, mas na valorização do humano, do ser humano, da pessoa, do homem, que é imagem, semelhança de Deus. Aí entendemos por que Deus cria imagem e semelhança, porque na pessoa e no ser humano é que nós vamos ver a imagem de Deus, do Deus vivo. Amém. Por isso a manifestação, e a manifestação dos filhos de Deus, da igreja do Senhor, manifesta a Deus, amém, manifesta o próprio Deus. Amém? Amém? Amém. E aí então, aí a gente vai entender o seguinte, quando ele fala, nós vamos entender o seguinte, olha só, tudo bem, Jesus fala de amar ao próximo como a si mesmo, e amém, que legal, né? Mas e se a pessoa não ama nem a si mesmo? Como é que ela vai amar o próximo, não é? Verdade? Não tem pessoas que são assim, que não amam, e não amam nem a si mesmas, né? Como é que ela vai amar o próximo? E aquelas que vão amar somente o próximo, né? O mais próximo deles. Eu conheci uma pessoa que ele dizia assim, que é o mais próximo de mim sou eu mesmo, então eu me amo mais do que todos os outros. E era crente, irmão. E aí, então, o que acontece? Jesus vai nos ensinar no Sermão do Monte, lá no capítulo 7 de Mateus. Ele já tinha falado isso e tinha ensinado justamente o que ele vem, então, qual é a concepção dele, né? E aí está nessa frase, verso 12, Mateus 7, 12. Portanto, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, na ação do amor, né, se eu não me amo, né, ou mesmo que eu não me ame, eu não quero que o outro me faça, né, o mal.
Então eu não vou. A prática é não fazer aquilo que você não quer que faça você. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e o profeta. Então, a lei e os profetas. Se a gente colocar um pouquinho para baixo, anteriores, versos anteriores, nós vamos ver que Jesus, ele fala coisas difíceis, né? Pedi, dar-se-vos-á, e achareis, batei e abri, pois todo aquele que pede recebe, o que busca e acha. Qual dentre vós é o homem que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedires, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem. Então, e aí Jesus, ele vai demonstrar através das suas ações este amor ao próximo. Sim. Que nós vemos no texto bíblico. Ele cita Levítico, ele cita Deuteronômio, mas ele vai dizer, ele vai fazer na cabeça dos doutores da lei o contrário disso, porque ele critica aqueles legalistas, né? E ele se assenta com publicanos, com pecadores. Estão entendendo? Então, ele cura o filho como nós vimos na semana passada, né? Cura o filho do oficial do rei. Ele cura a filha da mulher, enfim, Cirofenícia, né? Que vai pedir para ele lá, ele vai dizer assim, olha, você acha que é certo eu dar o pão dos filhos aos cachorrinhos? Nossa. Assim eram tratados aqueles que não eram judeus. E aquela mulher fala, Senhor, mas os cachorrinhos comem da mesa das migalhas dos seus senhores. E é verdade, eu tive cachorro, né? Quando eu morava lá no interior de São Paulo, a gente tinha cachorro, e aí os cachorros vinham à mesa, a gente sempre dava, a criança, né? Dá um pãozinho, dá uma coisa, né? Às vezes, se bobeasse, ele pegava o presunto que estava na mesa, não podia dar bobeira, né? Cachorro grande chegava lá, mas os cachorros comem das migalhas que caem das mesas. E aquilo toca no coração de Jesus. E Jesus não vai dizer para ela, olha, sai para lá. Não, mesmo assim, não. Ele age com amor, ele age com misericórdia. Ou seja, o amor de Deus é para todos. Na ação de Jesus, ele dá um entendimento a eles que sim, é para a gente amar o nosso irmão, mas a lei do Senhor, ela tem uma extensão. E Jesus, ele traz a prática dessa extensão, amém? Do amor de Deus, que é para todos os homens, para todas as pessoas. Considerar, então, qual é a lei? Amar a Deus, né? Sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Amém? Nisso resume a lei e os profetas. Não somente o último texto, né? É isso mesmo, Lucas 6, 31, 32. Eu vou adiantar aqui, a Teresa vai colocar. Ele vai dizer, façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Né? Se vocês dão presentes para aqueles que dão presente para vocês, que mérito há nisso? Se você faz o bem aos que fazem bem a você, que mérito é isso? Também os pecadores fazem o mesmo, não é verdade? Dão presente um para o outro, né? Dão lá coisas para agradar. Se emprestardes àqueles de quem esperais receber, que mérito há nisso? Também os pecadores emprestam. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, nunca desanimado, e grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo. Porque eles diziam, nós somos filhos de Abraão, porque ele é benigno até para com os integrantes e maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Amém? Amém. Então, é a lei do amor, da misericórdia do Senhor. Amém. E é isso mesmo, né? A gente vê que nesse texto, e nesses textos até que o pastor leu, Jesus ele ressignifica, né? A lei. Ele
pega uma parte de uma lei, pega outra parte de uma lei e ele ressignifica aquilo que é falado. Então, Jesus, como está aqui, né, ressignifica o Shema. Deuteronômio 6, 13, 16 e 8:3. Esse é muito interessante. Para que a gente entenda o que vai acontecer agora, a gente precisa recordar que num determinado momento da caminhada com o povo pelo deserto, Moisés ele vai exortar o povo a não seguir outros deuses, a jurar somente pelo nome de Deus e a não prová-lo ou tentá-lo, né? Esse é o texto básico aqui de Deuteronômio capítulo 6, 13, 16 e do 8:3. Caso precisassem de abrigo ou de sustento, deveriam procurar por ele, como foi no deserto. No deserto Deus os sustentou, Deus os possibilitou que a roupa não estragasse, que eles não faltasse nada a eles. Pois bem, com esses textos de Deuteronômio, que eu quero ler muito rapidinho, ou acho que eu nem vou precisar, para a gente não avançar no tempo, Jesus ele vai utilizar-se, né? Ele vai se apropriar desses versos do Deuteronômio para um momento muito especial do seu ministério. Logo após ele ser batizado, logo após o Espírito Santo vir sobre ele e confirmá-lo, né, como filho de Deus, vocês devem lembrar, porque é uma passagem muito conhecida, Jesus é levado pelo tentador ao deserto, né? E ele é provado naquele local. E ele vence a tentação exatamente com esses versos de Deuteronômio. Então vejam que interessante, né? Quando a gente lê o texto do Antigo com o Novo, a gente percebe essa intertextualidade. Ficou pequenininho, né? Mas acho que dá para a gente ler, né? E aí esse texto é um texto também que vai ter, né, alguns paralelos sinóticos, né? Eu escolhi o texto de Mateus e aí ele vai dizer: chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus lhe respondeu, e ele utiliza o texto de Deuteronômio: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Disse-lhe o diabo, né? Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Replicou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E por fim, né, disse-lhe o diabo, a última tentação, né? Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então vejam, Jesus não vence uma tentação por ele mesmo. Ele não vence uma tentação pelas suas próprias forças. E isso é um ensinamento para a nossa vida. Ele vence baseado na palavra de Deus. É a palavra que nos dá sustento para enfrentarmos os desafios da vida. Se a gente lembrar da primeira página da Bíblia, o que está narrado ali? A criação do mundo, não é? A criação de tudo que a gente vê na beleza do nosso planeta está narrado ali. E como é que é a criação? Como é que ela acontece? Pelo poder da palavra de Deus. Deus fala e as coisas acontecem. E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja separação entre as águas e águas. E houve um ajuntamento de águas e apareceu a terra seca. E disse Deus, que da terra brotem as plantas. Então veja, Deus fala e as coisas acontecem. A teologia da palavra de Gênesis 1 é o maior exemplo que nós temos no Antigo Testamento, né, de que a palavra de Deus tem poder. Tem poder sobre todas as coisas. Tem poder para criar novas situações que ainda não existem. É isso que é Gênesis 1. Deus fala e coisas que ainda não existem passam a existir. Jesus, quando, na hora da sua tentação, o que ele faz é se apropriar da palavra de Deus, da palavra que ele conhecia, para fazer o quê? Para criar novas situações, para dizer, não, o que é isso? Eu não vou ceder a isso, né? Não,
Aqui ele fala, né? Você está com fome, né? Ele vai dizer, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus vai falar, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque quando a palavra de Deus ela é pronunciada, novas situações acontecem. O povo murmurou no deserto 40 anos. Estamos com sede. E Deus falava, vai lá, vai para aquele lugar que vai ter água. Estamos com fome. Espera aí que do céu vai cair o maná. Ou vou mandar um vento, vai vir codornizes para você. Vejam. É na ordem, é na palavra. E Jesus vai falar, é na palavra. Né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? Amém. A gente, quando lê esse texto, a gente vê que o tentador, ele vem colocar dúvida. Né? Ele vem colocar dúvida justamente perguntando para Jesus, se tu és o Filho de Deus, né? Então faz isso ou faz aquilo. Esse texto, né, justamente nos faz lembrar, e muita coisa da palavra do Senhor faz com que o povo de Deus se lembre da provação no deserto do povo, quando saiu do Egito. Né? Isso a gente trazendo para a nossa vida, a gente também temos que entender, num lado e plano espiritual, que quando estávamos sem o Senhor na nossa vida, víamos num deserto, digamos assim, ou se ao receber o chamado do Senhor, passamos por desertos, e são provações, né? Ou são provas, não tentação naquele sentido, mas no sentido de prova. Jesus passa por uma prova, passa por um teste, às vezes nós passamos por testes. E aqui o que acontece com Jesus, eu vou colocar aqui, né, é parecido com o que aconteceu com o povo, porque o povo estava todo o tempo lá dizendo assim, olha Moisés, trouxe a gente para quê? Né? Porque Deus, ele retira o povo dele, diz para Moisés, eu vou tirar o meu povo que está lá e vou trazer e vou levar para a terra prometida. Mas aí o pessoal fala, poxa Moisés, a gente veio aqui para morrer. Eles não estão confiando em Deus. Que negócio é esse, Moisés? Que Deus é esse? Quando Moisés sobe para o monte, eles vão lá e fazem um bezerro de ouro e tudo mais. Fazem uma reprodução de um Deus do Egito. Prestem atenção. Não, esse é o nosso Deus, né? Recolhem lá, Arão recolhe ouro de todo mundo e fazem. Então, quando Jesus vai para o deserto, nessa aprovação, e lembrando que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, né? A gente vai ver que é o seguinte, que a tentação, onde Jesus ele foi aprovado. Amém? Diferente do povo. Infelizmente, lá eles não tiraram 10, né? O povo não tirou 10. Então Jesus, nessa tentação, ele está acima de Moisés e do povo, porque na época de Jesus, os escribas, né, os fariseus, os religiosos vinham sempre afirmando, não, nós somos filhos de Abraão, olha não, Moisés é o grande líder, e até hoje, os judeus, né, enfim, e os mais radicais, inclusive, Moisés é semideus, né, quase Deus. É quase Deus, tá lá. E aí a gente vai ver que é o seguinte, que quando Jesus traz esses três momentos da provação, Jesus, então, na primeira né, do pão, ele não sucumbe na fé, ou seja, ele não cai na fé diante da necessidade. Nem só de pão, ele vai dizer, nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus, lembrando lá do Egito, Deus não tinha falado para Moisés, pega o meu povo, vai e vocês vão para uma terra, vocês vão me adorar no deserto e eu vou conduzir vocês a uma terra prometida. Essa foi aqui, isso? ó. É essa aqui, é verdade. É isso aí. Eu vou conduzir vocês, né, para a terra, só que o povo sucumbiu na fé. Diante das adversidades. Nós vamos morrer aqui, não tem pão, aí Deus providencia lá um maná, aí a gente vai morrer aqui, a gente está com fome, que a gente quer comer carne, né? Então a gente gosta de um churrasco e tudo mais, eles gostavam também, mas aí Deus manda as codornas e eles vão comer a carne, né? Mas ali eles sucumbiram na fé, duvidaram de Deus, duvidaram do poder de Deus, mas Jesus não vai, ele vai dizer para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda o que? A palavra, eu estou sustentado pela palavra. Era isso que Deus queria que o povo fizesse, é isso que Deus quer que você faça. Amém. Amém? Amém. Está difícil?
segure na palavra. Está difícil? Se sustente na palavra do Senhor. Deus vai trazer para você. Amém? Não duvide do teu Deus. É isso que Deus está dizendo. É isso que Jesus está trazendo lá para eles, quando ele traz o Deuteronômio. E aí, então, né, na tentação aqui, justamente no Deuteronômio, né, mas de toda a palavra. Então, se segure na palavra do Senhor. Só que o capeta, né, o diabo aqui, ele é esperto, porque ele vai vir com a palavra também. Né? Não está escrito, tudo mais. Né? Então, na segunda tentação, Jesus, ele é aprovado porque ele não duvida do poder de Deus. Né? Ele não põe Deus à prova, ele não o tenta, porque o diabo vai dizer para ele, olha, você não é o filho de Deus, então diz a Escritura que se você, olha, se jogue daqui, está difícil, não tem problema não, né? Se joga daqui porque Deus vai te amparar, né? Faz uma loucura aí porque Deus vai te amparar. Não tem muito crente, não, está fazendo loucura, não, Deus vai me amparar, está duvidando de Deus, está tentando a Deus, não, vou dar esse cheque aqui, ó, só pela fé, não tem menos 0, né, na conta, mas não pela fé. Vai bater tudo lá e vai, né? Mas, então, irmãos, Jesus não duvidou do poder de Deus. O tentar a Deus é duvidar do poder de Deus. E o diabo vai dizer, ele vai dizer, não preciso disso. O diabo lá no começo fala assim, você não é o filho de Deus? Jesus tem a certeza que ele é o filho de Deus. Ele tem confiança na palavra de Deus. Ele não duvida do poder de Deus. Que isso? Amém. Eu vou duvidar do poder de Deus? Mas o povo no deserto duvidou. Né? Pôs a prova. Né? Deus vai falar para eles lá em Deuteronômio. Deus vai falar para eles em Números. Deus vai falar para eles lá em Êxodo. Que foi o evento lá das águas de Massá e Meribá, né, que está em Números e Êxodo, onde o povo, lá em Êxodo, duvidou de Deus, nós vamos morrer aqui de sede e tudo mais, e aí Moisés dá uma pancada, eu falei, trouxe essa mensagem, Deus manda Moisés bater, ele bate na rocha, aí no segundo momento, lá por situações adversas de Moisés, Miriam tinha morrido também, Moisés meio que se esquece, né, da palavra de Deus, ele vai lá e bate de novo na rocha. E Deus tinha falado para ele, fala com a rocha. E depois Deus chama ele no cantinho e fala, Moisés, você não vai entrar na terra. Perdeu a bênção, Moisés. Você continua sendo meu filho, tudo mais, mas perdeu a bênção. Não perca a bênção. Amém? Não ponha prova em Deus. Jesus não duvida do poder de Deus. Como o povo, né, e Moisés no episódio de Massá e de Meribá duvidaram de Deus. Então não duvide do seu Deus. Amém? Amém. Ele está com você. Se Ele te chamou em Cristo, Ele é o teu Deus. Amém. Então Ele vai segurar. Amém? Amém. Seja a luta que você estiver passando, Ele vai estar com você, Ele está com você. Creia. Amém? Creia. Amém. E em terceiro, né, na aprovação, né, na aprovação de Jesus, Ele não se dispôs a servir outros deuses em troca de poder e riqueza no mundo. Então, preste atenção, isso é muito sério, né? Porque muitas vezes colocam aí a riqueza, né? Essa busca de riqueza e de poder, né? Elas podem se tornar um próprio Deus para você. Jesus alertou, olha, cuidado com o Deus Mamon, que era um Deus lá das riquezas na época. Então é pecado ter riqueza? Não. Você não pode ter o coração nela. Né? E aí esse é o problema. A gente vê, né, nos filmes, por exemplo, o camarada lá tá caindo tudo, mas ele tá agarrado lá no ouro, né? Vai morrer. Vamos sair daqui, vamos então, né, desapega. Porque é melhor a vida. Não é verdade? Então, Jesus, ele vai ser tentado pelo diabo lá, que vai dizer para ele, olha, se você me adorar, eu vou te dar tudo. Né? Tudo vai ser teu, mas Jesus não se dispôs a servir outros deuses em troca de poder e riqueza no mundo. O povo fez isso ao entrar na Terra Prometida. Não é? Com os juízes, Josué, entraram lá e aí surgiram juízes, porque o povo ficava 40 anos lá servindo a Deus, mas depois se esquecia.
E aí, opa, tá bom, vamos fazer uma fezinha aqui para Baal, né? Vamos fazer um negocinho aqui, porque né, Baal é o cara. Se esqueceram de Deus. Cuidado, para vocês não se esquecer que o Senhor é o teu Deus. E Jesus vai falar para o diabo. Jesus vai falar assim, não. Por isso Jesus, ele está acima de Moisés e do próprio povo. Então, agarre-se a Jesus, agarre ao Senhor. Veja o exemplo dele, né? Leia a palavra do Senhor. Amém. Amém. Deixa eu voltar aqui para o meu espelhamento. Estamos chegando no final. Né? O Código Deuteronômio 12 a 26 é o agrupamento mais significativo, é o conjunto de leis, né, do conjunto de leis do antigo Israel. E aqui eu vou passar rapidinho, não vou atrasar o final do culto, mas é muito interessante quando a gente estuda o livro de Deuteronômio, principalmente na modernidade. Alguns estudiosos vão dizer que essa partezinha do livro, do capítulo 12 a 26, que foi encontrado com Ezequias, com Josias, essa é a parte mais antiga que foi redigida primeiro por Moisés, foi essa parte central. E pelo incrível que pareça, eu sei que a gente não tem essa cultura, né, de entender as tradições de Israel, mas essa parte foi a parte que foi escrita na parte mais norte, né, em que eles podiam estar na terra de Israel. Porque pensem, na época de Moisés a gente tem uma escrita, só que depois nós temos várias cópias desse texto para ele ser preservado. Pois essa parte foi a parte que foi preservada na parte norte do território de Israel. A gente sabe que Israel, como qualquer país, né, tem parte norte e parte sul. Pois esse texto foi da parte norte. Me digam, Jesus, aonde era o quartel-general de Jesus? Não era na cidade de Cafarnaum? Na parte norte do território? Então, percebam que Jesus, ele está se apropriando de um livro que era muito conhecido para quem vivia ao norte, como ele viveu. Como ele viveu. Então é muito interessante quando a gente começa a ouvir, por exemplo, com essa informação que eu dei para vocês, a fala seguinte, os rabinos falando, os fariseus falando, pode vir alguma coisa boa lá da Galileia, lá do norte? Ué, não é esse aí que está vindo de Nazaré? Vejam, é como um desprestígio, não é? Pois Jesus era esse cara. Não muito prestigiado, mas ao mesmo tempo uma pessoa que fazia uso das suas tradições lá no norte. É por isso que talvez a gente perceba que quando Jesus vai para Jerusalém, ele vai para morrer. Quando ele vai para o sul, ele vai para ser preso, para ser julgado, né? Mas vamos caminhar um pouquinho por esse texto. Vamos ler e conversar muito brevemente. Eu selecionei, na realidade, pequenos pedaços desse texto aqui, para que a gente pudesse ler. E a primeira primeira instrução que essa parte nos dá. Javé, o Deus de Israel, aquele que libertou Israel da escravidão do Egito. É o que a gente tem falado o tempo inteiro. É o Pai de Israel. E a gente aqui lembra Jesus falando, né? Que Deus, eu e o Pai somos um, né? E escolheu Israel como seu único povo. Por isso o fez crescer, o protege da terra e abençoa o trabalho e o fruto do trabalho. Quando a gente pensa, traz para Jesus, a gente entende isso aqui, olha. Ontem, Deus libertou Israel do Egito e da servidão. Hoje, Jesus nos liberta da servidão do pecado e da morte, pois nos escolheu e fez de Deus nosso Pai. Como João 10:30 e 15:16 vai dizer, eu e o Pai somos um, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu que vos escolhi a vós. Então vejam como as coisas se complementam. Como Jesus tinha, ao falar a sua prédica, os seus ensinamentos, esse texto na sua mente e no seu coração, né? Segundo um ensinamento muito importante do livro de Deuteronômio, só há um santuário para Deus. A lei da centralização do culto é a prescrição mais inovadora, revolucionária e polêmica do Deuteronômio.
ela corresponde à unicidade de Deus. Deus é único e só é adorado em um único lugar. O Deus de Israel é único e deve ser adorado num único santuário, o de Jerusalém. Apesar de existirem outros santuários, quando Salomão constrói o templo, todos aqueles santuários eles se deslegitimam. Eles não são mais importantes. O que importa é aquele ali, né? E aí, com Jesus, ontem, Israel só poderia adorar a Deus em Jerusalém. Mas a partir de Jesus, a adoração a Deus será em espírito e em verdade. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Veja, gente, se antigamente só poderíamos ir a Jerusalém para adorar a Deus, agora, seja onde quer que estejamos, podemos adorar a Deus. O véu rasgou. O rasgar o véu quer dizer isso. A presença de Deus estava no Santo dos Santos, lá no Templo de Jerusalém, até que Jesus morre na cruz e o véu se rasga. E naquele momento em que o véu rasgou, a presença de Deus saiu. E é por isso que hoje a gente pode adorar a Deus aonde a gente estiver. Seja na nossa casa, seja na nossa igreja, seja no nosso grupo de amigos, aonde, seja na cidade de Jerusalém, a gente pode adorar o Senhor. Amém? Rei ideal. Terceiro ensinamento, muito importante do livro de Deuteronômio. Deuteronômio 17, 14 e 20, encontra-se a chamada lei do rei. Trata-se de uma concepção ideal de realeza. O rei não podia ter cavalos, não poderia ter muitas mulheres, não poderia ter um grande exército. Essa era a concepção ideal a Deus, do rei. Por quê? Porque Deus falava assim, olha, se o rei tiver muitas mulheres, o coração vai se corromper. Se o rei tiver muito cavalo, tiver um exército grande, não vai me dar glória quando tiver. Vai achar que a força dele é que conquistou, é que deu a vitória na guerra e não foi o meu poder. Né? Pois bem, ontem Israel tinha um rei que nem sempre era bom para o povo, né? Nem sempre era fiel a Deus, Manassés, né? Mas hoje, em Jesus, somos mais do que servos de um rei, mas filhos de Deus. Deus continua sendo o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, mas nós não somos mais servos. Nós somos filhos, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Então, vejam como o livro de Deuteronômio fez sentido para ontem, mas para hoje ele transcende. Não é? Ele é transcendente. Posse da terra. A terra prometida aos pais é um dom para Israel. Israel teve de conquistá-la, e a condição para gozar dos seus frutos era o quê? Fidelidade à lei. Nem sempre foi fiel, por isso foi para o exílio. Né? Deus deu a terra, mas para continuar morando ali, tinha que ser fiel. Eles não foram. Ontem, Deus deu a Israel a terra de Canaã. Terra de leite e mel. Mas hoje, em Jesus, ganhamos uma nova terra. Os novos céus e a nova terra serão povoados pelos servos de Deus, que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, e os seus nomes estão no livro da vida. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Que coisa linda, gente. Eu estou orientando um aluno que está fazendo um trabalho sobre o livro da vida. Esse é um dos temas mais difíceis que eu já orientei. Mas é muito interessante, vai sair um belo trabalho. Se Deus quiser, um belo artigo também. Então, hoje, a nossa pátria é celeste. Estamos aqui. Precisamos viver aqui. Mas daqui a pouco estaremos com o Senhor num novo céu, numa nova terra. Né? Aliança. Estou terminando. Deuteronômio 5, 2, 5 afirma que Deus fez a aliança não com os nossos pais, mas conosco.
São as palavras da aliança em Moabe, no final do livro de Deuteronômio, que aplica os preceitos da aliança dos sinais à nova condição do povo eleito. Olha o que acontece conosco. Ontem, Israel viveu a aliança do Sinai, mas hoje Jesus cumpriu a lei, né, de Moisés e estabelece a nova aliança entre Deus e o povo a partir da fé em Jesus, que derramou o seu sangue para tirar os pecados do mundo. E aí Lucas vai dizer, né? Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do meu novo pacto, em meu sangue, que é derramado por vós. Teve uma aliança, teve a Berit Olã, a aliança eterna com Israel, ela está aí. Mas nós vivemos o que chamamos da nova aliança, né? Que em hebraico é a Berit Hadashah. Só que na realidade não é uma nova aliança. Hadashah quer dizer renovação. Berit Hadashah quer dizer a renovação da aliança. Uma aliança renovada sobre novas bases. Vejam que coisa maravilhosa. Acabamos de ver as novas bases dessa aliança. O pastor falou o amor, né? O apego à palavra, né? Essa é a nova aliança. Concluindo, terminei, né? O livro de Deuteronômio é falado num momento crucial no antigo Israel. Antes do povo o quê? Entrar na terra prometida e precisar lidar, não é? Com novos inimigos, novas tentações, novas lideranças. Jesus, ao inaugurar o reino messiânico, ensina aos seus seguidores que precisariam lidar com novos inimigos, agora inimigos espirituais, novas tentações, a carne e o espírito, e novas lideranças, os líderes eclesiásticos. Que coisa maravilhosa, né? Sobre as bases da nova aliança, a gente consegue enfrentar esse momento, não é? E aí eu queria concluir com um verso, né, de João, que vai dizer: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade. Hesed, né? Deus é um Deus de justiça, mas é um Deus também de Hesed. É um Deus de misericórdia. Também é um Deus de graciosidade, né? Aquele que se dá por nós sem a gente nem pedir. A gente não pediu, mas ele se deu. Isso é graça, isso é Hesed, isso é misericórdia de Deus. Amém? Desculpa, eu excedi, né? Mas o Deuteronômio é um Amém. livro especial. Amém? Amém. Amém. Nós vamos, nesse momento, também vamos orar ao Senhor, meditando nessa palavra. Quanta coisa que a palavra do Senhor nos ensina, não é verdade? Quanta coisa que ela nos ensina, e quanto Jesus veio nos ensinando, né, ressignificando a palavra ou a antiga aliança e trazendo a nova aliança que foi no seu próprio sangue. Não é verdade? O valor do ser humano, Jesus traz isso. Ele acolhe as crianças, que não tinha valor nenhum naquela sociedade. Acolhe as mulheres, que não tinham valor nenhum. Acolhe aqueles que estavam à margem da sociedade, curando-os e trazendo-os ao convívio social, como, por exemplo, os leprosos, a mulher com fluxo de sangue, enfim, tantas pessoas enfermas. Jesus cura, opera o milagre, e esse milagre não é somente estanque ali, local. Nós já vimos sobre os sinais, semana passada, também trouxemos a mensagem, a Tereza falou dos sinais aí, e são os sinais que Deus nos dá, porque os sinais que Deus dá são amplos, né? Então vamos orar neste momento, após essa palavra, em reflexão a essa palavra. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra e pelo se compartilhar, ó Deus, pela vida da irmã Tereza, pelo que o Senhor também coloca na minha mente, na minha boca, Senhor, para estar falando, que essa palavra fique em nossos corações, sabendo que o Senhor Jesus venceu e sobrepujou a Moisés e tantos outros homens. Ele é o Senhor, ele foi provado e aprovado,
e é nele em que nós temos, Senhor, a razão da nossa fé e a segurança da nossa fé é no Senhor Jesus. Então, o Senhor esteja abençoando a cada um dos teus filhos e filhas, ó Deus, que, Senhor, cada um em Ti, ó Deus, alcance as bênçãos da terra prometida, Senhor, nesta terra, naquilo que o Senhor tem colocado no coração de cada um, ó Pai. Mas sabemos que o Senhor nos promete novos céus e nova terra, ó Pai. Estamos neste caminho para então na eternidade estarmos contigo, e essa é promessa do Senhor, e disso de forma alguma devemos duvidar, Senhor. Não pode haver dúvida no coração daqueles que creem no Senhor. Muito obrigado, Senhor. Assim abençoe o teu povo. Eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.